Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite para você. Laila Tov. Shalom, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero hoje bater um papo com você. Um papo que eu considero muito importante. E já vou te dizendo, não é politicagem, não. Eu não sou arrimo político de nenhum partido e também de nenhum candidato. Portanto, já deixando bem claro aos bolsonaristas, bolsominions, as pessoas que admiram Bolsonaro, PL, direita, extrema-direita, eu vou deixando bem claro que eu não sou petista e eu não sou de esquerda. Eu prefiro me identificar que eu sou do centro, que eu sou, ou melhor, de todos os lados, de todos os lugares, norte, sul, leste, oeste desse país. Frente, atrás, direita, esquerda, onde houver uma família, uma vida, uma pessoa clamando por justiça social, clamando pela vida, pelo respeito à vida. Então, eu quero conversar com você hoje sobre essa questão do presidente Donald Trump, que acha que é o ditador da atualidade, o dono do mundo. E quero também conversar com você, pastor evangélico, que se diz homem de Deus e diz que é servo e que acredita em Jesus e Yeshua. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevi isso aqui. Em grego, nós temos exatamente esta frase aqui, em grego. Legousin auton Caesaros tote legei autois. Ó, apodote Caesaros, Caesari, Cai, tatu, teu. Ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, às 21h30, por aí. E também aqui do hebraico, né? Onde nós temos no Evangelho, aqui é Mateus, tá? Aqui em cima da César que é Mateus 22, acho que 21 por aí. E aqui embaixo, em hebraico, nós temos o texto, não é? Do Evangelho de João, não é? 18:36, onde Jesus responde a uma pergunta tentadora de dois grupos ali, os fariseus e também os discípulos de Herodes, os herodianos, né? Porque os Herodes também se consideravam deuses no tempo de Jesus, ok? E eles queriam ser também adorados. Havia uma esfinge, no rosto de Herodes, cunhado, gravado na moeda, né? Romana, ok? Que era um denário romano, algo assim. E do outro lado havia uma frase como sumo sacerdote, com roupa de sumo sacerdote e de coroa de Herodes, não é? Dizendo que ele era filho divino de Deus. Fizeram uma pergunta, os discípulos de Herodes, tentadora, para pegar Jesus em algum ato ilícito, digamos, financeiro, não é? Que não se paga imposto, não é? Etc. Essas coisas. Então Jesus, ele dá uma resposta sábia e também uma resposta bem inteligente que cala a boca deles. Jesus vai dizer assim em hebraico, em João 18:36. Aqui está, ó, Einai Malirkutá, ok?
Ó, tá vendo aqui? Perdão, ele vai dizer aqui em hebraico, Vayan, Yeshua, ok? Vayan Yeshua, Vayomer, ó, Malech Utim, Einar, ok? Min Haolam, Chazer, Luan Reitar, Malech Utim, Min Haolam. Jesus está dizendo o seguinte, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se você diz que é pastor, ancião, presbítero, missionário, evangelista, reverendo, padre, se você se identifica como alguém que representa este homem aqui, que combateu a corrupção política, que combateu a safadeza, o monopólio de grana e de dinheiro dentro do templo, e que não se sujou, que não se corrompeu nem com Herodes, né? Nem com Pilatos, e nem com os líderes religiosos, por que que você está agitando os membros da sua denominação, que deveriam ser respeitados, o seu direito de voto, que deveriam ser respeitados como, metaforicamente, simbolicamente, igreja, corpo de Cristo? Por que que você está desrespeitando isso, levando as pessoas para as ruas, para pedir anistia, para pedir prisão, condenação, impeachment de um ministro da Suprema Corte? Por que você está do lado de um homem chamado Bolsonaro? Aqui não é defesa de Lula não, tá? Lula também tem o seu pé na jaca. Mas nós vamos falar sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Os seus problemas, né? Crimes de Lava Jato, etc. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça do Lula. Mas, gente, vocês são doentes mentais. A política, o bolsonarismo entrou como um vírus mais potente do que o da Covid-19. Vocês ficaram um lelé da cuca. Qual é que é? Eu quero falar hoje sobre soberania de um país, sobre a corte desse país. Eu quero falar a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Lula ladrão, se Lula na prisão, tá bom, isso aí já deu. Mas e o seu presidente? E as acusações? E os crimes? E as investigações? E o Queiroz? E as rachadinhas? E as manipulações de fake news? E a Amazônia pegando fogo? As queimadas? E a ONG que usou, em nome do Senhor evangélica, né, para os Ayomani, sei lá, não estou conseguindo pronunciar esse nome direito agora. Mais de 200 milhões. E aí? E essa história de pedir para um presidente de outro país para tentar dar um cala-boca, pressionar, passar por cima da soberania do nosso país, para o Bolsonarinho não ir para a cadeia, não cumprir os mandatos e ordens judiciais desse país? Deus, pátria e família! Que logo é esse? Que Deus, pátria e família é esse? Nada contra o povo dos Estados Unidos, mas tudo contra Donald Trump. Que isso? Isso aqui é a casa da mãe Joana agora? Será que nós não temos autonomia, responsabilidade? Lembra uma vez que houve um problema, e acho que foi na época do Lula, né, da corrupção, da Lava Jato, em que o outro presidente, não é? O Barack Obama, deu uma resposta inteligente e sábia. Disse que o povo brasileiro tem autonomia o suficiente e inteligência para resolver os seus problemas.
O Barack Obama não se meteu aqui. A gente vai conversar sobre isso. E esses dois versículos que eu li aqui para nós hoje, legos em auton Caisaros, tot legei autóis, apodoteon ta Caisaros, Caisare, cain tatou teu totel. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aqui embaixo, não é? Jesus responde também para Pilatos. Respondeu Jesus. Vaian Yeshua, Vaiomer, não é? Malechuti, Einenach, Mi Haulan, Hassel, Lu Haitach, ó, Malechuti, Min Haulan. O meu reino não é deste mundo. Se ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo, por que tanta ódio, tanta raiva, tanta movimentação, tanto dinheiro investido por causa de um homem? A declaração do seu filho, Eduardo, nos Estados Unidos: prefiro um país miserável do que o meu pai preso na cadeia. Isso é patriotismo ou bolsonaristas? Firmas fechando, pessoas perdendo emprego? Eu deixo uma pergunta agora para um amigo meu, o Carly, que anos atrás, né, disse que na sua empresa, aí, que são argentinos, pessoal, aí lá de Jundiaí, não sei, enfim, Caieiras, né? Numa reunião que você estava lá, que sentou com eles lá, no Jornal do Café lá, você escutou eles falando que se o Lula ganhasse, eles iam fechar a empresa, iam correr para a Argentina, que, enfim, não é? Que o Lula ia acabar com as empresas. Responde isso, por favor, Carlos, por gentileza, mas não com espírito de bolsonarista, não de forma cega, mas de forma racional, meu querido. Porque o amadinho, o mimadinho, o ruinzinho, o filho do seu candidato que você tanto ama, né? Você tanto, Bolsonaro! Talvez porque o senhor seja militar, tá tudo bem, tá tudo certo, tem que compreender. Mas olha o que o filho dele diz. Mais vale um povo, um país na miséria do que o meu pai preso. Do que inocentes irem para a cadeia. Poxa, que coisa, né? Mas no tempo da ditadura, né, no impeachment da presidenta Dilma, ele elogiou, exaltou, idolatrou o Ustra, que foi um dos maiores torturadores da história desse país. E ele não parou para pensar nem um pouco nos inocentes desse país, não é? Povo brasileiro. Em um vídeo aí, uma entrevista que ele dá, ele diz que só sabe matar, e que se possível fosse, mataria até o Fernando Henrique Cardoso, e exaltou a ditadura, e que por ele poderia morrer mais uns 30 mil ainda. E inocente morrer inocente faz parte. E vocês, pastores evangélicos, eu não posso generalizar todos, mas vocês não têm vergonha na cara? Essa pergunta vocês poderiam me responder, e você, bem, não tem vergonha na cara? Olha o que o seu povo está fazendo com os palestinos. Deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho orgulho, mas também não estou aqui defendendo Benjamin Netanyahu e também não estou defendendo a extrema, ultra-extrema direita lá de Israel, que é um partido político, não é? Tão sanguinário, tão racista, tão podre, tão nojento e tão corrupto também, onde tem até rabinos no meio disso tudo. Eu defendo o povo de Israel, eu defendo o povo palestino, eu defendo o ser humano, eu defendo a vida. Ok? E aqui no Brasil, a gente tem que defender a vida do povo brasileiro. Os empresários que estão perdendo. Quantas pessoas vão perder emprego? 500 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, as empresas fechando. Tudo por causa do piti do seu presidentezinho, Bolsonaro, que não quer usar toneleira, né, que ficou revoltadinho, que não quer ir para a cadeia. Porque no debate da Globo, humilhou aí o outro, aí o tal do Lula,
dizendo para ele: quem é você, ô ex-presidiário? E agora? Como é que fica? Quero falar com você daqui a pouco, entre 21h30 às 22 horas. Eu vou esperar você ver os seus programas favoritos. Tá bom? Shalom. Até daqui a pouco. Ou nós servimos o Deus eterno e cremos na mensagem de Yeshua, do amor, da paz e da igualdade, ou então somos todos hipócritas, filhos de Satanás, filhos do diabo, mentirosos, podres, nojentos, corruptos e adoradores de homem, adoradores de político, adoradores de religiosos, que só querem se dar bem nessa vida e o povo que se lasque e o Brasil que se exploda. Até daqui a pouco.